Santo Deus, glórias a Deus. Amados, aprove a Deus eu trazer a palavra esta noite e Deus colocar uma palavra no coração. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 12 a seguir. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 12 a seguir. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vamos repetir junto aqui a última estrofe. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Podemos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu queria trazer um tema para esta mensagem qual Deus me deu: as faculdades do verdadeiro avivamento. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que o Senhor Jesus Cristo, quando ele andava sobre a face da terra, ele andava curando, expulsando ali os demônios, expulsando ali até mesmo aqueles demônios que estavam ali, até mesmo amedrontando, até mesmo aprisionando o povo daquela época em Jerusalém e na Judéia. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele foi ter ali com João Batista antes de fazer a obra ao qual o Senhor Deus entorgara a ele a fazer. A Bíblia Sagrada nos fala que então o Senhor Jesus, depois que saiu ali da água, o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. E então o Senhor Jesus Cristo, ele começou a pregar, ele começou a fazer a obra designada desde a eternidade pelo Deus Pai a ele. A Bíblia nos diz então que o Senhor Jesus Cristo, ele começou ali até mesmo escolher os seus discípulos para que viesse ali juntamente com ele a fazer a obra. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor começara a ensinar os seus discípulos, porque o Senhor não queria que eles ficassem no anonimato espiritual, mas queria que eles crescessem na graça e no conhecimento ali do poder de Deus. A Bíblia Sagrada então diz que o Senhor Jesus Cristo escolheu ali Pedro, escolheu ali a Tiago, escolheu ali a João, escolheu Tomé, escolheu ali discípulos que representassem a 12 tribos de Israel, porque se você analisar, o Senhor Jesus, ele escolheu ali 12 apóstolos, 12 mensageiros que viessem ali a fazer a obra missionária, que viessem ali a pregar, a propagar o Evangelho do Reino de Deus. A Bíblia Sagrada então diz que naquela época havia ali fariseus, havia ali saduceus, homens que estavam pregando mentira, homens que estavam até mesmo enganando ali aquela população da Judéia, aquela população de Jerusalém, até mesmo colocando doutrinas vãs. Mas o Senhor Jesus estava levantando estes homens para que estes homens viessem ser a diferença no meio ali de uma população que estava em pecado, em mentira. E amado irmão, eu e você que estamos aqui esta noite, nós fomos chamados para ser diferente, nós fomos escolhidos para ser bênção de Deus nesta terra. Sabe por quê? Como o nosso irmão disse aqui, o Espírito Santo habita em mim, em você, e ele quer que você sejamos a diferença. Sabe por quê? Porque eu e você somos igreja de Deus, e a igreja de Deus exalta bendito o nome do Senhor, porque o Senhor está te colocando hoje como igreja na terra.
Glória a Deus. Jesus então estava capacitando os seus discípulos. Aqueles homens eram os homens indoutos. Um era predicador, outros até mesmo era cobrador de impostos. Era um homem que até mesmo a sociedade não dava nada para eles. Era um homem que a sociedade até mesmo acusava. A sociedade até mesmo virava as costas para ele. Mas o nosso Deus, como é um Deus amoroso, como é um Deus bondoso, escolheu eles desde o ventre. E o Senhor, ele não virou as costas para aqueles homens, porque o Senhor tinha um propósito na vida de cada um deles. O Senhor queria fazer algo diferente. Por isso que eu analiso quando Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, aquelas que não são, para aniquilar a que são. O Senhor, ele não escolhe doutor. O Senhor, ele não escolhe até mesmo coisas boas deste mundo, mas ele escolhe aquele que está na sarjeta, aquele que até mesmo a sociedade não dá nada. Por quê? Porque o Senhor, ele transforma, porque o Senhor, ele muda, porque o Senhor, ele levanta como pregador, ele levanta como ministro, ele levanta como levita, ele levanta como missionário, como profeta. Sabe por quê? Porque Deus, ele não procura os capacitados, mas ele capacita aquele que escolhe. Eu quero dizer a você que o Senhor, ele te escolheu e ele fala para você: eu vou te capacitar, eu vou te capacitar, eu vou te encher do meu espírito, e você não vai chegar no mesmo, porque eu vou mudar a tua história. Glória a Deus. Eu vou mudar a tua história na terra, eu vou trabalhar na tua vida, eu vou te encher da minha glória, porque o Senhor vai te capacitar hoje para a grande obra. A Bíblia Sagrada nos diz aqui que o Senhor então começou a moldar aqueles homens. Numa certa feita, eles estavam ali no mar da Galileia. A Bíblia Sagrada então diz que o Senhor ficou na terra orando, e eles foram ali para aquele mar, para aquele rio da Galileia. E a Bíblia nos diz então que Deus permitiu um grande vento na vida daqueles homens, porque o Senhor queria dar experiência para aqueles homens. A Bíblia nos diz então que o Senhor foi ter com eles ali em cima das águas, mas o Senhor, ele permitiu aquele grande vento para moldar o caráter daqueles homens, para trabalhar na vida daqueles homens, para preparar aqueles homens. Talvez você aqui esta noite está passando um grande vento, talvez você aqui esta noite está passando uma grande tribulação, um grande terremoto. Meu amado irmão, eu quero dizer para você, o Senhor está permitindo isso para te dar amadurecimento, porque o Senhor, ele vai te amadurecer. O Senhor, ele quer fazer algo na tua vida, mas para isso, eu e você, nós temos que entender o trabalhar do Senhor. A Bíblia nos diz, lá em João capítulo 13, versículo 8, Jesus disse: o que eu faço agora não sabes tu, mas tu saberás depois. A Bíblia também nos diz, lá em Isaías capítulo de número 55, versículo número 7 a seguir, diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, e o pensamento dele é mais alto do que os nossos pensamentos. Às vezes você pensa que você vai crescer, às vezes você pensa que você vai afundar no mar, na solidão, do pecado, da mentira, mas eu quero dizer para você, você não vai afundar não, porque Jesus está indo na tua direção, por cima das águas, e você vai caminhar com ele, por cima das águas, porque o Senhor, ele vai te chamar para o sobrenatural. Deus. A Bíblia diz então que o Senhor Jesus, ele deu várias experiências para aqueles homens. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus curou uma mulher do fluxo de sangue na frente daqueles homens. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus até mesmo ressuscitou Lázaro diante daqueles homens. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele tocou no esquife no caixão, ele ressuscitou ali o filho daquela viúva. A Bíblia nos fala que o Senhor começou a mostrar as suas maravilhas, os seus milagres, a sua perfeição na vida da humanidade. Amado irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele vai começar a mostrar a glória dele para mim, para você, diante do povo, para que todos vejam que ele é na tua vida. Se você analisar lá em Êxodo, quando Moisés subiu no Monte Sinai, depois de 40 dias, que estava